multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme os escritos de Marcos, do evangelista Marcos, no capítulo 9. Seu capítulo 9. Do verso 43 até o 48. Irmãos, na semana passada nós conversamos um pouco aqui na igreja a respeito de Cristo Jesus ser o único caminho para Deus. Eu disse a vocês que eu iniciei na semana passada algumas mensagens referentes a este tema. Qual tema? Jesus Cristo, o único caminho para Deus. E na semana passada nós vimos um pouco a respeito disso, uma outra passagem bíblica, e aqui nós conversamos e dizemos, foi dito aqui, que não existe uma outra forma de nós herdarmos a vida eterna, ou não existe uma outra forma de nós alcançarmos salvação, se nós não fizermos isso através de Cristo Jesus. Nós somente temos comunhão com Deus por causa de Cristo Jesus. Nós somente temos salvação por causa de Cristo Jesus. Nós somente alcançamos vida eterna em Cristo Jesus. Nós somente temos uma vida transformada por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Então não há a menor possibilidade de eu alcançar uma comunhão com Deus se essa comunhão não estiver primeiramente em Cristo Jesus. E para que eu conheça a Deus, para que eu me achegue a Deus, eu somente faço isso por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor. Esta foi a proclamação da palavra na semana passada. E essa semana eu queria tocar no assunto com os irmãos que Marcos diz assim, inspirado por Deus, a partir do verso 43 do capítulo 9, Marcos diz assim: se a tua mão te faz tropeçar, corta a tua mão, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta o teu pé. É melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca um dos teus olhos. É melhor entrares no reino de Deus, ou na vida, com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Fechamos nossos olhos mais uma vez. Deus de amor, Deus santo, eu peço a Ti neste momento que o Senhor nos dê compreensão da Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, Deus, e que essa Tua palavra, meu Deus, abra nossos olhos, que essa Tua palavra, Pai, abra nossos ouvidos, que essa Tua palavra, meu Deus, abra nosso coração,
para que nós vivamos, ó Pai, o Evangelho de Cristo Jesus durante toda a nossa vida, durante todo o nosso viver aqui nesta terra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu disse aqui agora mesmo que não existe a mínima possibilidade de alguém alcançar a vida, ou alcançar a vida eterna, ou ter comunhão com Deus, se não for através de Cristo Jesus. Somente Ele nos conduz a isso. Somente Ele nos dá salvação. E muitos são aqueles que são impactados por esta verdade. Muitos são aqueles que amam esta verdade. Muitos são aqueles que choram por esta verdade. Muitos são aqueles que não conseguem viver sozinhos com essa verdade e precisam passear para muitas pessoas, para quantas pessoas Deus permitir esta verdade. São pessoas que nutrem em seu coração uma convicção tremenda da salvação em Cristo Jesus e são extremamente convictos daquilo que creem e são extremamente convictos que, se fecharem os olhos hoje, estarão com Cristo Jesus tão logo morram, tão logo morram. Mas essa não é a realidade de muitas pessoas. Essa não é a realidade de inúmeras pessoas. Essa convicção que somente pela obra salvadora de Cristo Jesus nós herdaremos a vida eterna. E dando continuidade à nossa mensagem da semana passada, existe uma pergunta que eu preciso fazer aos irmãos. Eu gostaria que vocês apenas pensassem nessa pergunta. Alguém experimentará ou alguém sofrerá tormento eterno e consciente sob a ira de Deus? Será que aquelas pessoas que não têm convicção da obra salvadora de Cristo Jesus e não creem no sangue que se foi vertido na cruz do Calvário, o que ocorrerá com essas pessoas? O que ocorrerá com essas pessoas? Pessoas que desprezam ou que menosprezam a fé salvadora em Cristo Jesus, o que é que ocorrerá com essas pessoas? Será que alguém experimentará ou será que alguém sofrerá um tormento eterno e um tormento, além de eterno, consciente sob a ira de Deus ou debaixo da ira de Deus? Isso é sobre esse tema que eu queria tratar com os irmãos. Quando nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 9, do verso 43 ao verso 48, eu muitas vezes me pego pensando e meditando a respeito desse tema, deste posicionamento bíblico. E se houve alguém que falou a respeito de tormento eterno, e se há alguém nas Escrituras que falou abertamente sobre o inferno, esse foi Cristo Jesus. Jesus, além de falar muito sobre o inferno, Jesus falou falou com autoridade a respeito do tormento eterno, a respeito do inferno, e Cristo disse que isso é uma realidade que não pode ser desmentida. Aqui Marcos, na sua escrita, inspirado por Deus, ele diz: se a tua mão te faz tropeçar, corta a sua mão. Se o teu pé te faz tropeçar, corta o teu pé. Se o teu olho tem olhado de maneira falsa ou de maneira nociva, arranca um dos teus olhos. E aí Marcos fala: é preferível você entrar com um membro a menos no céu do que ir com todo o seu corpo para o inferno. Meus irmãos, será que Marcos aqui, ele está falando para nós arrancarmos um dos nossos membros? Será que isso resolveria? Será que se
se o meu braço direito me faz pecar e eu arrancar o meu braço direito, será que eu posso confiar no meu braço esquerdo que ele não pecará? Se eu fecho o meu olho direito e mantenho meu olho esquerdo aberto, e esse olho esquerdo me faz pecar, será que se eu furar esse olho, eu arrancar esse olho, o meu olho direito me garante que ele não pecará? Que ele não pecará? De forma alguma, Marcos não está dizendo para que nós arranquemos um dos nossos membros. Marcos não está dizendo isso. O que Marcos está dizendo é da dor que nós sentimos quando nós deixamos que um dos nossos membros não prossiga no pecado. É isso que Marcos está dizendo. Meus queridos, vocês já passaram por essa experiência. O quão é doloroso não pecar. É doloroso e é duro não cometer pecado. Quando eu orei aqui que aqueles que se rendem à cruz de Cristo são novas criaturas, essas novas criaturas não deixam de pecar. E quanto mais nós prosseguimos no conhecimento da palavra de Deus, e quanto mais nós prosseguimos em conhecer o Evangelho, mais nós detestamos o pecado e mais nós queremos ficar longe do pecado. A questão é, nós pecamos, a luta é dura, a luta é ferrenha contra o pecado. E quando eu não cometo um pecado que eu gostava muito de praticar, quando eu não cometo, quando eu luto para não praticar um pecado que eu amava fazer antes, é como se eu estivesse cortando um dos meus membros, porque a dor é grande. Eu gostava tanto de fazer aquilo, era tão prazeroso fazer aquilo, mas hoje eu não posso mais fazer, porque a palavra me confronta para que eu não faça mais. E quando eu deixo de fazer aquilo, é como se eu estivesse arrancando um dos membros, é como se eu estivesse arrancando um dos olhos, porque a dor é muito grande, a luta é muito grande. Eu preciso dizer aos irmãos que, se eu não luto contra o pecado, que tenazmente, de forma ferrenha me assedia, se eu não luto contra o pecado, alguma coisa errada tem na minha vida. Se eu não sou um cristão, ou se eu não sou uma nova criatura que luta contra o pecado, eu posso dizer a vocês que não houve conversão nessa vida. Se vocês encontrarem alguém que diz assim, esse alguém diz assim: eu gosto do que eu estou fazendo, eu tenho prazer no que eu estou fazendo, eu não quero mudar de vida, não houve conversão nesse coração, não houve conversão nessa vida, não houve conversão nessa mente. Aquele que é nova criatura em Cristo Jesus deseja arrancar um dos olhos, deseja suportar a dor de não pecar, Porém, será que aquele que menospreza essa palavra, será que alguém que menospreza a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, será que alguém desse tipo experimentará tormento eterno e consciência sobre a ira de Deus? Será que o inferno existe de verdade, meus queridos? Será que o tormento eterno durante toda a eternidade existe de verdade? Será que o Deus que nós pregamos, que é um Deus, que é o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, será que Ele suportará ver alguém no inferno, em agonia, de eternidade em eternidade? Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Porém, meus irmãos, existem duas linhas de pensamento, linhas antibíblicas, contrárias às Escrituras, que dizem que toda a criatura será um dia conduzida à glória celestial. Quem fala sobre isso são aqueles que trabalham o universalismo, são aqueles que são universalistas, são aqueles que dizem assim: Deus criou tudo que existe, toda a criatura que foi feita por Deus, um dia
conduzida à glória celestial. Mesmo que ela tenha menosprezado o sacrifício de Jesus, mesmo que ela não tenha dado, mesmo que ela não tenha desejado ter uma vida em comunhão com Deus, sendo ela criatura do Senhor, feita por Deus, um dia, não se sabe quando, ela será conduzida à glória celestial. Irmãos, algumas pessoas dizem que o inferno não existe, porque afinal de contas, as coisas que Deus fez, Ele as salvará, inclusive os demônios. Os universalistas dizem que inclusive os demônios, Satanás, um dia serão convertidos e serão conduzidos aos céus, para gozarem a eternidade gloriosa ao lado de Deus. Dizem que o inferno não existe de verdade. Deus conduzirá todas as pessoas, inclusive o diabo, ao arrependimento e à salvação. E isso, novamente eu repito, isso é chamado de universalismo. O que o universalismo ensina? Que toda criatura um dia se arrependerá e será salva por Deus. Não preciso dizer aos irmãos que o universalismo é uma mentira, uma grande mentira, mas tem chamado, convidado muitas pessoas e enganado muitas pessoas. Uma certa escritora norte-americana, e essa escritora é uma escritora evangélica norte-americana, e ela é universalista, ela não crê no inferno. Ela disse o seguinte: não importa quanto tempo possa levar, preste atenção nisso, não importa quanto tempo possa levar, Deus não descansará. Eu até sublinhei essa frase: Deus não descansará até que toda a criação se reconcilie com Ele. Até que toda a criação se reconcilie com Ele. Porém, existe um outro grupo, além dos universalistas, que é um grupo que prega a respeito do aniquilacionismo. Aniquilacionismo é aniquilação, de destruição total. São os aniquilacionistas. Quem que o aniquilacionismo fala? O universalista diz que o inferno não existe. Agora, o aniquilacionismo ele diz: mesmo que o inferno exista, embora exista o inferno, não existe o chamado castigo eterno. Por quê? Porque o fogo do juízo de Deus aniquila ou destrói aqueles que rejeitam a Jesus como seu Salvador pessoal. Ou seja, em época nenhuma da minha vida eu me rendi aos pés de Cristo Jesus. Não se preocupem, vocês não precisam disso, porque afinal de contas um dia vocês serão destruídos, vocês serão aniquilados e vocês não suportarão o inferno durante toda a eternidade. Não se preocupem, não precisa de Jesus, porque afinal de contas a obra de salvação de Jesus não importa para nada, porque afinal de contas nós seremos destruídos. Aqueles que não se renderam a Jesus serão destruídos. Por que então nós precisamos abraçar a obra de salvação de Cristo Jesus? Percebam que o aniquilacionismo ele destrói não somente as pessoas que morreram, ele destrói a obra de salvação de Cristo Jesus. Eles dizem que a obra de salvação não é necessária, porque afinal de contas, com a nossa destruição, com a destruição daqueles que não se renderam a Cristo Jesus, não haverá tormento, não haverá fogo eterno, não haverá inferno. Nós não precisamos de Salvador pessoal. Assim, as pessoas que vão para o inferno, se ele existe, deixam de existir. Eles são aniquilados e não passam pelo tormento eterno. E uma coisa muito interessante, elas não sentem a punição pelo pecado. As pessoas que são aniquiladas ou que são destruídas pelo juízo de Deus, elas não sentem sobre a sua vida consciente a punição do pecado. Ou seja, vivam da forma como vocês quiserem, façam o que vocês quiserem,
Porque afinal de contas, agora vocês vão ser destruídos e não sentirão a ira de Deus. O aniquilacionismo diz: com Deus serão poupados da sua corrupção contra o Senhor. Serão poupados. Percebam, o pecador ele é poupado tanto no universalismo quanto no aniquilacionismo. O pecado não importa para o universalista, porque afinal de contas, lá um dia, este homem pecador será conduzido à salvação. O aniquilacionismo também, não importa a vida de pecado que você tenha, não se importe, você será destruído, você não sentirá peso nenhum, julgamento nenhum da parte de Deus. Meus irmãos, existe um teólogo nos Estados Unidos chamado Clark Pinnock. Ele diz assim: não faz nenhum sentido, e não faz mesmo, dizer que um Deus de amor condenará as pessoas infinitamente por pecados cometidos durante a vida terrena. Ele diz que não faz sentido, e realmente não faz mesmo. Se você for pensar um pouquinho comigo, os pecados que eu vivo 50 anos, os pecados que eu cometo durante 50 anos, me condenarão a viver eternamente sob a ira de Deus? O mais justo seria 50 anos no inferno. Não seria o mais justo? Seria o mais justo. A questão é, meus irmãos, a palavra de Deus não é para fazer sentido em nossas mentes. Existe algo muito importante que eu vou tratar com vocês daqui a pouco, mas a questão é, nós não podemos ler a palavra de Deus e dizer o seguinte: isso faz sentido? Isso não faz sentido. Se isso não faz sentido, eu não posso crer. Se eu não compreendo isso com a minha mente finita, eu não posso compreender, eu não posso acreditar nisso, eu não posso crer nisso. Se eu tive uma vida de pecado de 70 anos, uma eternidade sendo penalizado por isso, não faz sentido. Aí ele diz assim, ele chama o povo evangélico, esse Clark Pinnock, ele convoca o povo evangélico e diz assim: ó, é hora de os evangélicos tomarem posição. Olha que coisa! Evangélicos tomem posição e digam que a doutrina bíblica adequada do inferno é a aniquilação. Além de pregar isso, ele convoca o povo e fala: ó, está na hora do povo evangélico levantar e dizer que o correto biblicamente é a aniquilação, não o inferno. E meus queridos, para minha surpresa, até o pastor John Stott, muito conhecido no nosso meio, até o John Stott, na década de 80, ele pregou contra o inferno. John Stott, para ele fazia mais sentido o aniquilacionismo do que o inferno. Porém, eu vou fazer essa pergunta de novo para os irmãos: será que alguém sofrerá tormento eterno e consciente sob a ira de Deus? Uma pergunta para os irmãos: será que aqui, neste local, alguém sofrerá tormento eterno sob a ira de Deus? Será que aqui no nosso meio alguém sofrerá no inferno eternamente? Quanto que vocês têm pensado em suas vidas sobre isso? Marcelo, eu vou ficar pensando sobre o inferno? Não é pensar sobre o inferno, mas pensar na minha vida de compromisso com Cristo. Até que ponto nós somos comprometidos com Cristo? Até que ponto nós somos comprometidos com a verdade da palavra? Até que ponto eu não me deixo corromper pelo que faz sentido? Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que sim. Não alguém, mas inúmeras pessoas já estão sofrendo esses tormentos. E inúmeras pessoas ainda sofrerão os tormentos do inferno, porque o inferno é real. O inferno é real. O sofrimento eterno é real. Por favor, preste atenção nisso daqui. Aqueles que vivem longe da verdade do Senhor Deus
e assim permanecem até a morte, sofrerão no inferno eternamente. Aqueles que vivem longe da verdade de Deus, aqueles que menosprezam, aqueles que jogam para longe a verdade do Senhor e permanecem nesse menosprezo até a morte, sim, sofrerão tormentos no inferno de eternidade a eternidade. Meus queridos, um exemplo para vocês: Judas Iscariotes. Se vocês abrirem o Evangelho do Senhor segundo Mateus, no capítulo 26, verso 24, está dito de Judas Iscariotes o seguinte: melhor que Judas não tivesse nascido. O traidor se levantaria. Isso é profecia. Profeticamente falando, já havia sido dito que o traidor se levantaria no centro de Jesus, e esse traidor foi Judas Iscariotes. Porém, Jesus diz que melhor para Judas Iscariotes que ele não tivesse nascido. Se Jesus fosse universalista, ele diria o seguinte: Judas Iscariotes, não se preocupe, não há inferno, não há tormento eterno. Um dia você será redimido, você morrerá, você me trairá, você é filho da perdição, Judas Iscariotes, mas não tema, você um dia será levado para os céus, para o reino do meu Pai. Se Jesus fosse aniquilacionista, ele falasse: Judas Iscariotes, filho da perdição, não se preocupe, sua vida de pecado será aniquilada, você será destruído. Porém, Jesus não fala isso. Jesus fala assim: melhor que Judas Iscariotes não tivesse nascido. Porque Jesus sabia que Judas Iscariotes sofreria no inferno de eternidade a eternidade. Meus irmãos, alguém sofrerá tormento eterno e consciente sob a ira de Deus? Sim, aqueles que não fazem morrer a sua natureza terrena. Eu acabei de ler no Evangelho do Senhor segundo Marcos que a luta contra o pecado é grande. Muitas vezes eu preciso arrancar um dos meus membros ou furar um dos meus olhos para fugir das tentações, para não abraçar o pecado, para não viver no pecado. Porém, aquele que não faz morrer a natureza terrena, aquele que ama mais a natureza terrena do que o compromisso com Cristo Jesus, este sim sofrerá tormento eterno. Não precisam abrir a palavra de Deus neste momento, mas lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, essa natureza terrena da qual Paulo fala. Paulo diz assim: prostituição. E esta prostituição ela serve tanto para adultério como para sexo ou carícias pré-nupciais. Paulo também fala de impureza ou de imoralidade. Quando nós nos conduzimos de forma imoral, quando nós nos conduzimos de forma impura, quando nós nos conduzimos de forma a deixar de lado a palavra do Senhor. Paulo também diz da paixão lasciva ou da perversão que muitos são acometidos. E Paulo também fala da idolatria. Meus queridos, todos aqueles que não lutam contra o pecado, ou todos aqueles que não fazem morrer a sua natureza terrena, não lutam contra a natureza terrena, sim, sofrerão tormento eterno, de eternidade a eternidade. Mas, meus queridos irmãos, em último lugar, o inferno mostra para mim e mostra para vocês a grandeza de Deus. Marcelo, como se dá isso? Como é que o inferno mostra para mim a grandeza do Deus Todo-Poderoso? Como é que um local de tormento, de eternidade a eternidade, revela para mim que Deus é grande, que Deus é altíssimo e que ninguém pode com Ele? Meus irmãos, o inferno nos demonstra o valor infinito da glória de Deus
e a tragédia da idolatria. Quando eu olho para o inferno, eu sei que há pessoas ali sofrendo tormentos eternos. Eu sei que a glória do Senhor jamais pode ser ofendida. Ninguém ofende a glória do Deus Todo-Poderoso e fica impune. Ninguém ofende a glória de Deus, ou ninguém menospreza a glória de Deus e passa desapercebido, ou sendo levado ao céu sendo pecador. Isso não acontece. E não tendo lutado com a sua natureza terrena, ou ele não será aniquilado. Essa pessoa não será destruída, ela pagará eternamente por ter desprezado a glória do Deus Todo-Poderoso. Guardem isso por toda a vida de vocês. A glória do Senhor Deus jamais poderá ser ofendida. Jamais poderá ser ofendida. Uma vez que nós estamos ofendendo a glória do Senhor, e nós recuperemos a nossa comunhão com Deus, peçamos perdão ao Senhor, falando: meu Deus, perdoa a minha vida, porque na minha trajetória terrena eu tenho desprezado a sua glória, eu tenho menosprezado a sua glória, e ai daquele que menospreza a glória do Senhor. Quando eu olho para o inferno, para o tormento eterno, eu olho ali que houve pessoas que menosprezaram o Deus Todo-Poderoso e não puderam ocupar local na glória celeste. Na glória celeste. Percebam, meus irmãos, que por que é que o homem que pecou durante 50 anos, ele deve conscientemente passar a sua vida na eternidade do inferno? Porque, meus queridos, eu não posso contar os anos, eu não posso medir o meu pecado por anos. Eu tenho que medir o meu pecado diante daquele a quem o pecado foi cometido, contra quem o pecado foi cometido. Eu não estou dizendo aqui que o pecado tem que ser observado sob uma ótica temporal. Não. A ótica tem que ser, ou deve ser, a glória de Deus. Eu ofendi a glória de Deus durante quanto tempo? Eu permaneci ofendendo a glória do Senhor por quanto tempo? Por um ano que seja, por um mês que seja, e não se arrependeu, não se voltou aos pés do Senhor, este sim sofrerá tormentos durante toda a eternidade. O inferno me demonstra o valor da glória de Deus, que pecadores desprezaram durante toda a sua vida. Vou repetir isso. O inferno demonstra o valor, ou a grandeza da glória do Senhor. Grandeza é essa que pecadores desprezaram durante toda a sua vida. Seja uma vida de 20 anos, uma vida de 99 anos, uma vida de 7 anos. A questão é: quem nós temos ofendido? Contra quem os pecados têm sido cometidos? Fechar os olhos.